sobre a campanha eleitoral, mas sobre um outro tema que inclusive foi revelado aqui pelo Metrópolis na coluna do nosso colega Igor Gadelha, que é uma denúncia, cara, um depoimento que foi dado para a Polícia Legislativa de um homem que relatou uma suposta armação contra o vice do Flávio Bolsonaro, que é o Alfredo Gaspar, deputado federal Alfredo Gaspar, foi o relator da CPMI do INSS e estava concorrendo a candidato a senador por Alagoas, estava inclusive liderando a disputa para o Senado em Alagoas, pelo PL, e na semana passada, do absolutamente nada, foi anunciado como candidato a vice na chapa do Flávio Bolsonaro. Muito bem, o ouvinte aqui, o nosso telespectador, vai se lembrar dessa história, mas é o seguinte, no final da CPMI, lá o Lindbergh Farias, deputado federal do PT do Rio de Janeiro, e a Soraya Tronic, senadora, eles fizeram uma representação que chama, uma acusação contra o Alfredo Gaspar por estupro de vulnerável, né? Porque o Alfredo Gaspar teria tido um relacionamento com uma menina, vamos dizer assim, um relacionamento entre muitas aspas, com uma menina de 13 anos de idade na época, e teria tido um filho com ela, uma filha, né, melhor dizendo. Então, isso obviamente é crime, porque você não tem como consentir com um relacionamento, uma relação nessa idade, né? Então, o Lindbergh e a Soraya apresentaram isso na época, teve todo um bafafá, todo um bate-boca, trocas de acusação, né? O Alfredo Gaspar reagiu de forma muito dura, chamando o Lindbergh de ladrão, de várias coisas, e isso tudo foi parar no Supremo. Então tem 2 casos no Supremo, 2 representações no Supremo, ambas com o ministro Gilmar Mendes, uma que apura esse suposto caso de estupro contra o Alfredo Gaspar e outra do Alfredo Gaspar contra o Lindbergh por calúnia, né, por denunciação caluniosa. E agora teve mais um desdobramento hoje desse comerciante lá chamado Luiz Antônio, né, lá do Rio de Janeiro, esse homem aí que está na tela, que ele prestou um depoimento para a Polícia Legislativa da Câmara, dizendo que foi contatado por uma pessoa do entorno do Lindbergh para fazer uma armação, nesse caso, né, para convencer uma menina a mentir, né, a dizer que tinha tido esse caso com o Alfredo Gaspar e que depois essa menina seria inclusive morta, né, depoimento bastante escabroso, né, esse homem foi levado à Polícia Legislativa pelo próprio Alfredo Gaspar e apresentou lá comprovantes de depósitos para a conta dele que seriam para essa mulher, né, essa moça que faria a denúncia falsa. E aí, pelo fato de que isso menciona uma pessoa com foro, que é o Lindbergh, tudo foi remetido ao Supremo. E aí agora o nosso colega, o Igor, mostrou também que esse homem, esse comerciante, o Luiz, ele se filiou ao PL 5 dias depois de fazer esse depoimento, Gabriel. É uma história rocambolesca, né? Assim, uma história bastante imbricada ali, cheia de detalhes, de reviravoltas. A meu sentir, tem um potencial de dano para a campanha do Flávio aí, porque afinal de contas é o candidato a vice dele. Já era conhecido essa história toda quando o Alfredo Gaspar foi convidado, né? Ele nega terminantemente que isso tenha acontecido, obviamente, mas eu acho que o sururu tá armado, né? Eu fico pensando, né, o que passou pela cabeça do Flávio na hora de tomar essa decisão, Gabriel. Pois é, Chalders, porque assim, a escolha ela é feita baseada em vários fatores. E a gente já conhecia a história do Alfredo Gaspar, sabia que tinha essa questão. E por mais injusta que possa ser essa acusação, por mais que essa acusação daqui a algum tempo se mostre que não tem sustentação, ou pelo contrário, se mostre justa, mas dos indícios que a gente tem, pode parecer até injusta contra Alfredo Gaspar, um fato é que para a população, para o eleitor polarizado principalmente, não importa se é culpado ou não. As pessoas trabalham com narrativas. Então, uma vez que se tem uma suposição contra Alfredo Gaspar, isso pesa. E pesa mais porque
Flávio Bolsonaro e o PL passaram meses, Chalders, anunciando que seria uma mulher vice-presidente. Que seria um perfil feminino, que ia agregar a campanha, que ia lutar, inclusive, pelos direitos das mulheres e ia trazer mais espaço para as mulheres dentro da chapa. E aí você não trouxe uma mulher, trouxe um homem nordestino, tudo bem, tem essa questão, porque isso era um fator que a campanha também vendia, de que seria um nome do Nordeste, mas trouxe um homem com uma acusação de estupro. Então, pesa mais, porque além de não trazer uma mulher, traz um homem com uma acusação dessa, que por mais injusta que seja, pesa muito. E com certeza vai ser usado não só pela campanha do Lula, como a campanha de outros candidatos que precisam do voto do Flávio Bolsonaro, porque a gente tem que lembrar, Lula hoje tem o isolamento na esquerda, mas a direita está fragmentada, com diversos candidatos. Então, todos eles precisam crescer e uma das únicas formas de eles crescerem não vai ser tirando votos do Lula consolidados, vão sendo tentando ali desgastar a imagem de Flávio Bolsonaro para tentar tirar o espólio dele e repassar para esses candidatos. Inclusive Romeu Zema, como você disse, né, que vende ali a imagem de uma linha sucessória do bolsonarismo, como se fosse uma segunda opção para aquele bolsonarista que não quer votar no filho do ex-presidente, mas teria uma segunda opção, que seria Romeu Zema. Então, é muito delicada essa história, esses novos desdobramentos que a gente trouxe hoje na coluna do Igor Gadelha, e que provam que essa novela está bem longe de acabar, porque a Polícia Federal vai ter muito trabalho agora com esse novo elemento, para saber se esse depoimento vai se confirmar em provas, em fato, nesses recibos que ele diz ter apresentado, né, que podem ter feito de dinheiro, e claro, tem um enrolo também para o deputado Lindbergh Farias, uma vez que vai ter que também responder judicialmente a toda essa acusação que fez. Claro, senadora Soraya Tronic também, mas é isso, me parece uma novela bem longe de acabar e isso vai continuar sendo explorado nas campanhas e prejudica, né, a imagem de Flávio Bolsonaro, que estava tentando, inclusive, anunciar um vice para vencer as crises e ficar trazendo novidades. Agora passou a semana inteira tendo que só se explicar sobre a escolha do vice e sobre as acusações contra o vice. Então, passou meses a reboque de crises e aí, na hora que anunciou um vice, também vivencia uma crise. Exato. O vice é mais uma crise aí na campanha. Bom,